Alô, alô, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos por aqui. E hoje, nossa live muito especial, porque nós vamos falar de algo muito tocante, muito marcante. Nós vamos escrever uma carta para quem partiu cedo demais. Deixei ela aqui preparadinha, separadinha, para a gente estar fazendo junto, conversando junto sobre isso e conversando aqui com vocês sobre esse momento quando a gente precisa se despedir de alguém, quando a gente não quer que isso aconteça, quando a gente não está preparado para isso. Quando que a gente está preparado para a partida de alguém? Quando a gente está preparado para a morte. A gente está o tempo todo lutando para viver, para sobreviver, para transformar, para fazer coisas. E quantas vezes a gente não percebe que a vida é tão breve, a vida é tão efêmera, tão rápida. E quantas vezes as pessoas partem e a gente não consegue tempo suficiente para se despedir daquelas que a gente mais ama. Então, nosso tema de hoje é uma carta para quem partiu cedo demais. Então, vamos botar aqui, carta para quem partiu cedo demais. Preparem papel e caneta para quem partiu cedo demais. Estou escrevendo aqui. Partiu cedo demais. Preparem papel e caneta para estarem com a gente. Boa noite, seja bem-vinda, Mônica. Quem é o outro? Cid? Não sei se é Cid, não consegui. Coloca o nome aqui para mim, porque às vezes aparece ali e eu não consigo identificar. É alguma coisa Gomes, Cid Gomes? Bem-vindo. Preparem papel e caneta, porque nós vamos escrever juntos hoje uma carta com esse tema. Carta para quem partiu cedo demais. Escreve para mim quem é que do seu convívio, da sua família, quem você conhece que partiu cedo demais e que você... Mônica, certo, bem-vinda, Mônica. Escreve para mim quem do seu convívio, quem da sua família, quem que é cara ao seu coração, que partiu cedo demais, que você gostaria de ter tido mais um tempinho para estar conversando, para estar falando coisas que de repente não se deu conta que podia ter falado, que não teve tempo de falar. Conta para mim. Tô deixando um tempinho pra vocês me contarem aí, tá? Pode escrever pra mim, pra gente poder conversar aqui juntinho. Quem é que partiu cedo demais? Padrinho, o padrinho da Mônica. E quando alguém que a gente ama, que a gente gosta muito, partiu cedo demais, a gente fica com a sensação de que tinha tanta coisa pra falar e não teve tempo. Por mais que essa pessoa tenha morrido com 90 anos, parece que foi muito pouco tempo. Eu também tive algumas pessoas da minha família que morreram agora, dia 14 de setembro. Minha avó faria 91 anos. Ela partiu com 90 anos. Em abril, no meu aniversário. E eu sempre falei para ela o quanto eu amava ela. Sempre nós tivemos uma relação muito próxima, de muito carinho, de muito respeito, de muito amor. Mas, mesmo assim, quando ela partiu aos 90 anos, que bom se ela pudesse ficar um pouquinho mais. Mas eu também consegui compreender que 90 anos o corpinho já estava lá no seu limite. Já não tinha mais muito o que fazer, o corpinho já estava fraquinho. Era o momento. Sabe quando a gente entende que é o momento? Tem coisas que estão além do nosso entendimento, da nossa compreensão. É o momento. Ione, bem-vinda. A gente está conversando aqui sobre quem do nosso convívio, do nosso amor, partiu cedo demais. E já anotem na agenda, que eu sei que eu não avisei vocês, mas nas quintas-feiras a gente vai estar aqui conversando com vocês sobre temas diferentes. Nós já falamos sobre dinheiro, a gente já falou sobre as nossas histórias mais profundas, quem nós somos. E hoje nós vamos falar sobre isso.
Oi, meu amor. Sobre uma carta. Vamos escrever juntos uma carta para quem partiu cedo demais. E é por isso que eu estou conversando com vocês. Alguns de vocês que me acompanham há mais tempo também sabem que eu sou viúva e que eu precisei também me despedir cedo demais de alguém que eu amava muito. E que isso não tem palavras. Isso dilacera a gente. Rasga a nossa alma. E é bem assim. A sensação é como se rasgasse a nossa alma ao meio. Como se partisse o nosso coração. Porque tem coisas que não tem como a gente resolver, não tem como nada que a gente possa fazer, nada que a gente possa, não está nas nossas mãos. E se não está na nossa mão, não tem o que a gente possa fazer. Existe algo superior a nós. E é Deus que sabe. Raul, bem-vinda. Preparem papel e caneta para a gente escrever junto uma carta para quem partiu cedo demais. Me conta se você já ficou com alguma coisa assim, engasgada. Palavras que não foram ditas, abraços que não foram dados. Eu te amo que não foram ditos. Aquilo que nós não dizemos naquele momento, porque não sabíamos que a pessoa ia partir, não tivemos tempo disso, nós vamos ter um pouco de resgate sobre tudo isso nesse momento da escrita. Por isso que eu estou dizendo, prepare o papel e caneta, bem junto. Eu vou ditar uma carta para nós escrevermos juntos, para nós podermos liberar este ser, esta pessoa que partiu cedo demais, que não está nas nossas mãos, que não depende de nós, mas que não temos o que fazer. A gente segue aqui na vida e a outra pessoa também precisa seguir no outro plano, na outra dimensão, seja como for. A gente precisa liberar o outro e se liberar também. Eu penso que a morte é uma grande viagem e tenho fé no reencontro. Eu também penso isso. Penso dessa maneira também, Mônica. Eu não sei se consigo escrever a perda mesmo que já faz 11 anos e algo mexe demais comigo e não consigo nem pensar. É por isso que nós vamos escrever junto. Vou ajudar vocês. Eu sei que sozinho não dá para escrever. Não tem como. Só que eu já passei por isso. Estou aceitando pelo luto, passei pela dor de ter a alma dilacerada com a partida de alguém que eu amava muito. Uma delas é o meu marido, como eu disse para vocês, contando que eu sou viúva. Outra que eu amava muito de todo o meu coração, minha avó paterna, que faleceu em abril, que agora dia 14 estaria completando 91 anos. A partida do meu avô, pai da minha mãe. E me lembrei de uma coisa interessante para contar para vocês. Não tem diretamente a ver com partida, mas o meu avô paterno, pai do meu pai, desapareceu. Foi, né? O status seria esse mesmo, desaparecido, antes de eu nascer. E minha família procurou ele muitos anos, tanto que eu não conhecia ele. E tem, acho que uns 2 anos, se eu não me engano, meu pai descobriu o paradeiro dele. E o paradeiro dele não é mais neste plano. Descobriu com buscas incessantes durante muitos anos, mas agora ficamos sabendo que ele faleceu já pertinho ali da data do desaparecimento dele, lá em 80, se eu não me engano, 81, eu não lembro direito a data, mas se eu não me engano foi lá em 81 que ele faleceu. E eu sempre tive a sensação de meu pai ficar procurando o pai dele, pesquisando, procurando. A minha sensação é como se ficasse o tempo todo assim, ó, procurando onde está meu pai. E quando ele descobriu onde estava o pai dele, e me contou, eu estava trabalhando, eu estava na escola como professora, precisei sair da sala de aula, pedir licença e fui me recompor em outra sala. Eu chorei tanto,
chorando, gente, foi um choro que lavou a minha alma. Isso que eu não conheci o meu avô paterno. É esse o efeito que o luto faz na gente. Se a gente não libera essas emoções, elas ficam reprimidas, elas ficam represadas uma vida inteira. Se isso aconteceu comigo, que nem cheguei a conhecer o meu avô paterno, imagina como estava essa emoção lá dentro do meu pai, trancadinha dentro do meu pai. A Raul tá falando pra Patrícia, é libertadora, eu já vivi essa experiência com a Dani. Essa carta realmente a Raul já fez comigo, e a Raul também ficou muito emocionada. Foi quase como um peso que saiu das minhas costas. Ai, foi lindo, Raul, foi lindo e inspirador. Ai, meus amores, nem tinha me lembrado, me dando conta que eu tinha essa história com meu avô para contar para vocês. Preparados? Porque a carta é um pouco longa e eu quero que a gente já comece a escrever. Então, peguem papel e caneta. Escrevam lá o nome de quem partiu. Peguem minha papel e caneta para escrever o nome de quem partiu, para nós escrevermos juntas e juntos essa carta. Oi, Cris, boa noite. Viva a Vida é uma Festa. É lindo esse filme, é lindo. Pegaram papel e caneta? Se pegaram, me digam aí. Eu vou ditar um pouquinho mais rápido hoje do que da semana passada, mas vocês não se preocupem porque a live vai ficar gravada, vocês podem retomar depois e escrever. Lembrando que essas lives que nós estamos fazendo fazem parte também do projeto para estar chamando vocês para participar da comunidade. Qual o nome? Conversas com a Alma. Para vocês estarem participando, conhecendo, escrevendo junto com a gente sobre as coisas mais profundas, mais internas e mais intensas da nossa alma. É para isso que nós estamos aqui, para falar sobre as dores, as alegrias e a profundidade da nossa alma. Boa noite, povo chegando, meu povo maravilhoso. Peguem papel e caneta, coloca o nome sim da mãe, isso mesmo. Coloco o nome da minha mãe ou posso colocar só mãe? Pode colocar minha mãe, vírgula, fulana de tal. Eu sempre gosto de trabalhar com o nome da pessoa e de preferência o nome completo. Quando a gente vai escrever uma carta, geralmente a gente escreve uma carta com o nome da pessoa, com o nome completo da pessoa. Mas pode colocar minha mãe, vírgula, fulana de tal. Meu querido, né, se for marido ou esposa, ou minha querida fulana de tal, tá? Comecem com o nomezinho da pessoa. Eu procurei fazer uma carta bem geral, assim, que dá tanto para a questão de pai, de mãe, vó, marido, esposa, para ser bem abrangente. Por isso que é importante vocês colocarem o nome da pessoa. Por isso que é importante, tô lendo aqui as mensagens, por isso que eu tô lendo, tô parando, tá? Me perdi no banho e já estou na live inspiradora. Isso, pega o papel e caneta que vai ser lindo. O pessoal tá escrevendo aqui já o nome da mãe, ó. Minha mãe, Santina Maria dos Santos. Isso mesmo, escreve papel e caneta, escreve o nomezinho da mamãe, do papai. Nomezinho, ó. Eu, depois que fiz essa minha carta, foi libertador. Façam. Essa é um pouquinho diferente, porque a da Raul eu fiz assim, personalizada, pro caso dela, pra situação dela. E a personalizada sempre vai ser, claro, muito mais direta para vocês. Mas essa vai ajudar muito, 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 porque eu procurei deixar ela abrangente para todos os casos, mas também com bastante profundidade para realmente trazer esse olhar terapêutico para essa questão. Ju, pega papel e caneta, seja bem-vinda. E eu vou começar com vocês. Estão preparados? Nomezinho da mamãe, da mãe, do pai, do avô, da avó, marido, esposa, de quem vocês quiserem escrever. A quem vocês querem se comunicar nessa carta, tá? Essa carta é para quem partiu cedo demais.
Nossa conversa de hoje vai traduzir o silêncio da alma em palavras que curam. Então, junto comigo? Bora lá? Lembrem de respirar, porque esse é um momento importante para que nós possamos nos comunicar com o que está mais interno dentro de nós, para trazer realmente essa oportunidade de libertação, de liberação para nós e para quem partiu. E se preparem para em outro momento a gente estar conversando, me chamem lá no WhatsApp, lá no link da bio, para nós estarmos conversando mais de pertinho, numa sessão de diagnóstico, para vocês virem conhecer um pouco mais do projeto Conversas com a Alma. Preparados? Então, vamos escrever o nome da pessoa, querido, querida, fulana, fulano de tal. Eu sei que faz tempo que vocês perderam essa pessoa, ou pode ser que faça muito pouco tempo, não importa o tempo. Ela vai ser útil, vai servir em qualquer caso, tá? Então, querido, querida, fulano de tal. Vou começar a ditar. Ainda é difícil escrever seu nome. Ainda é difícil escrever seu nome e aceitar que não posso mais ouvir a sua voz como antes. Vou repetir a frase. Ainda é difícil escrever seu nome e aceitar que não posso mais ouvir a sua voz como antes. Não se preocupe se for rápido demais, porque a live fica gravada e podem me chamar lá no WhatsApp que eu mando para vocês a carta para vocês escreverem, tá? Próxima frase. Ficou em mim a sensação de que a vida poderia ter lhe dado mais tempo. Que bom seria, né? Como se tivéssemos sido interrompidos no meio de uma conversa que nunca terminou. O nome disso é saudade. Vou repetir a frase. Ficou em mim a sensação de que a vida poderia ter lhe dado mais tempo. Como se tivéssemos sido interrompidos no meio de uma conversa que nunca terminou. No silêncio que você deixou, percebo palavras engasgadas, abraços que ficaram para depois, histórias que poderiam ter sido contadas. Vou repetir a frase. Ficou em mim a sensação de que a vida poderia ter lhe dado mais tempo. Como se tivéssemos sido interrompidos no meio de uma conversa que nunca terminou. Próxima frase. No silêncio que você deixou, percebo palavras engasgadas, abraços que ficaram para depois, histórias que poderiam ter sido contadas. Eu não tive tempo de te falar tantas coisas que ainda queria dizer. Eu não tive tempo de te falar tantas coisas que ainda queria dizer. E ao mesmo tempo, sinto que sua partida me ensina algo. E ao mesmo tempo, sinto que sua partida me ensina algo. A vida não nos deve nada além do tempo que nos deu. Olha que forte isso. A vida não nos deve nada além do tempo que nos deu. E esse tempo
mesmo curto, foi inteiro. E esse tempo, mesmo curto, foi inteiro. Eu reconheço a sua travessia. Aceito, mesmo com lágrimas, a finitude. Aceito, mesmo com lágrimas, que a finitude o chamou ou a chamou. Aceito, mesmo com lágrimas, que a finitude o chamou ou a chamou. Cedo demais para os meus planos, mas no tempo certo para os planos da vida. E na escrita, devolvo a você o que não consegui dizer em voz alta. Gratidão por tudo que vivemos. Amor pelo que compartilhamos. E a bênção de permitir que você siga em paz. Mesmo sem entender, com amor, eu permito sua partida. Libero você para outra jornada e me libero para seguir na jornada terrena. Deixo com você o meu abraço, o meu carinho e a despedida de um até breve, até a finitude do corpo. Fica comigo a lembrança, não como peso, mas como fonte de força. E ao escrever, sinto que as palavras não apagam a dor, mas devolvem sentido. O de honrar sua história, cuidar o que recebi de você e deixar que sua presença viva em mim de forma suave, serena e reconciliada. Olha aqui, reconciliada. Hoje, solto o que me prende ao e se? Sabe assim, entre aspas, e se? E o abraço. Vamos de novo. Hoje solto o que me prende ao e se? E abraço o foi assim. É como se nós pudéssemos trocar o e se por foi assim. Não tá nas minhas mãos, não sou eu que decido. Então hoje eu solto o que me prende ao e se? E abraço o foi assim. Eu reconheço, sigo vivendo mais um tempo, até que a vida me chame também para o reencontro, quando a finitude do corpo abrir espaço para a eternidade da alma. E honro você e sua memória na vida por mais um tempo. Eu sigo fazendo o meu melhor, sigo na vida por amor a você, por amor a mim, por amor à vida que pulsa. Você está em mim, eu sigo com você. Você segue a se desenvolver em outra dimensão. E eu aqui sigo um pouco mais. Com amor, e aí o nome de vocês. Eu disse que a live de hoje era de emoção. Era de olhar para essas histórias, dizer sim,
a tudo aquilo que não depende de nós, que não está na nossa mão. Essa é uma conversa muito profunda. É um reencontro com você mesma, com você mesmo, com quem você sempre foi. E se você sente que essa dor ainda pesa em você, eu e a minha equipe estamos aqui, de braços abertos, para te ouvir, para te acolher e para dizer que juntos a gente dá conta de seguir. Nunca vai ser como antes, nunca vai ser do mesmo jeito, mas a gente dá conta de seguir, porque nós estamos na vida e Deus quer que nós sigamos na vida até que Ele venha nos chamar para outra dimensão. Então, se você sentiu o chamado, sentiu o toque dessa live, coloca aqui nos comentários, clica no link da bio e vem passar por uma sessão diagnóstica conosco e vem participar da comunidade terapêutica Conversas com a Alma. Boa noite, Claudinha. Boa noite a todos. Essa live vai ficar gravada. Peguem ela novamente, desde o começo. Escrevam essa carta. Liberem a si mesmos e liberem esse ente querido, esse ente amado. Permita que ele, que ela possa seguir no outro plano, enquanto você tem o compromisso de seguir aqui, se desenvolvendo o autoconhecimento, buscando se aprimorar, buscando cada vez mais sucesso e prosperidade de uma forma muito ampla. Sucesso nos relacionamentos, sucesso na sua carreira, sucesso financeiro, sucesso em lidar com as suas emoções. Permita-se esse sucesso dentro de você, lidando com aquilo que é mais caro, com aquilo que às vezes é o mais desafiador. Permita-se vivenciar o presente da maneira que ele se apresenta. Permita-se estar aqui, recomeçar, continuar, olhando para a vida com olhos de ver. Permita-se, se abra para o novo, se abra para o recomeço. Nos chama lá no link da bio, deixa um comentário e vamos conversar, fazendo essa sessão de diagnóstico para que você possa estar junto conosco, participando da comunidade terapêutica Conversas com a Alma. Anota, pega papel e caneta, escreve a sua carta. Agora é com você. Está nas suas mãos. Assuma o protagonismo da sua história. Nós seguimos aqui, de braços abertos, para te acolher, para olhar para você e para te acompanhar no processo terapêutico Conversas com a Alma. Até quinta-feira que vem, nesse mesmo horário. Beijo, beijo.